Olá, hoje nós vamos falar das doenças renais, eh, no seu quadro de progressão mais grave, que é a insuficiência renal crônica. Então, essa doença, ela é considerada a fase terminal das nefropatias, é uma doença insidiosa, porque muitas das vezes, quando ela dá algum sinal, o indivíduo já tem uma perda de 80, 70% da função renal. E esse sinal, às vezes, é acarretado porque ele tem a prevalência de outras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, que não foram tratados adequadamente, permitindo que ele chegasse a esse estágio clínico mais agravado. É uma doença que pode afetar as características do órgão, então ele vai perdendo a sua funcionalidade devido a esse tipo de problema. Não é uma doença exclusiva dos seres humanos, então cães, ratos, gatos também podem ter esse problema. E a capacidade funcional do rim, ela tende a ficar prejudicada porque o que sobra de massa renal vai tentar se remodelar e ajustar para suprir as deficiências das outras partes que deram problema. Então, o fator de risco principal para o desenvolvimento dessa doença é o diabetes, seguido de hipertensão e outras doenças que são características do próprio rim, como, por exemplo, glomerulonefrite, pielonefrite, doença cística, ou até mesmo tumores que têm uma incidência menor, mas que também são fatores de risco para o desenvolvimento dessa condição que vai levar o indivíduo à insuficiência renal crônica. Na insuficiência renal crônica, a gente pode observar que, inicialmente, tem um insulto, que eles chamam de insulto inicial, que pode ser, por exemplo, uma doença primária, que é do próprio rim, ou uma doença secundária, que é a hipertensão, diabetes, que não foram cuidados adequadamente e fizeram com que a pressão sobre os néfrons favorecesse uma perda desses néfrons de forma irreversível. Então, por exemplo, quando o indivíduo é diabético e a glicose dele fica sempre muito alta, porque ele não faz o uso da insulina ou da medicação hipoglicemiante adequada, então a glicose ela vai passando pelos glomérulos, que é a primeira parte do néfron, e isso vai permitir a lesão desse néfron, no sentido de que, uma vez que vai passando grandes concentrações de glicose, também vai haver a possibilidade de ir passando ali proteínas e outros componentes que não deveriam passar pelo néfron. E uma vez que houve essa passagem, essa lesão se torna irreversível. A presença desses componentes que não fazem parte da urina, como por exemplo a perda de proteína na urina, gera um processo inflamatório, porque anticorpos vão migrar para essa região tentando solucionar essa condição. E diante desse cenário, vai haver uma fibrose renal e isso vai levar um novo gatilho, ou seja, outras partes do rim vão ter que ser modeladas e vão sofrer o mesmo dano conforme aconteceu nessa parte aí inicial. É um processo cíclico, que se não for cuidado, ele vai piorando aos poucos. É, dentre os gatilhos para a doença renal, então diabetes é o principal, depois seguido da hipertensão, que também é um fator importante, depois seguido das doenças que são características do próprio rim. Essas doenças, elas podem ter repercussões imediatas, quando a gravidade do quadro é muito grave, é muito intensa, né? Por exemplo, uma glicemia que fica bem elevada, uma hipertensão que está sempre alta, ou uma repetição de infecções urinárias que podem favorecer com que o quadro clínico da doença renal crônica se estabeleça mais rapidamente. Então, dentre os aspectos da fisiopatologia que o nutricionista tem que ficar atento, a hipocalcemia, né, que é um parâmetro bioquímico importante, pode ser um sinalizador do problema. E o cálcio vai ficar baixo. O cálcio fica baixo porque a vitamina D, que sofre a sua ativação, que é a segunda hidroxilação no rim,
vai ter prejuízos em relação a esse processo, por causa do acúmulo de fósforo. Então, o excesso de fósforo prejudica a hidroxilação da vitamina D, que por sua vez prejudica a absorção de cálcio no intestino. E se o cálcio fica abaixo no sangue, isso estimula o aumento do paratormônio, que é o hormônio produzido pela glândula paratireoide para garantir a retirada de cálcio dos ossos. Então, quem foi o gatilho inicial? O fósforo. Mas geralmente o fósforo fica alto na nossa corrente sanguínea? Não. O fósforo ele participa de várias reações metabólicas, principalmente a produção de ATP. Mas quando o rim da pessoa para de funcionar ou perde muito a sua capacidade funcional, há um acúmulo de fósforo no organismo, porque a maioria dos alimentos tem alto teor de fósforo. Então, esse excesso de fósforo é que vai estimular todo esse gatilho que vai acontecer no, né, as outras reações metabólicas, como, por exemplo, a hipocalcemia, a hipovitaminose D, o hiperparatiroidismo. Então, essas são as principais alterações bioquímicas que podem ser indicadores de que a função renal está bastante prejudicada. Ah, mas aí vem a fala. Mas e a creatinina? A creatinina não é ela que mede a taxa de filtração glomerular? Ao mesmo tempo que o fósforo está acumulando na corrente sanguínea e fazendo com que haja todos esses desvios metabólicos, que é a redução do cálcio, que é a diminuição da ativação da vitamina D, também vai estar ocorrendo esse acúmulo de creatinina, e quanto maior for o teor de creatinina, maior a toxicidade para o sangue, no sentido de que isso pode levar a uma acidose metabólica. Então, quando a gente faz a definição da doença renal, ela pode ser doença renal aguda ou pode ser doença renal crônica. A diferença entre um agravo e outro é o tempo do agravo. Então, a doença renal aguda, ela vai durar por um curto período de tempo e vai manifestar alterações bioquímicas similares à da doença renal crônica, à exceção da taxa de filtração glomerular, que tem uma redução, mas não uma redução tão abrupta quanto observamos na doença renal crônica, que as taxas de filtração glomerular elas vão diminuindo conforme seja o agravo da doença. Na primeira fase da insuficiência renal crônica, há uma redução da função renal em aproximadamente 25%. Então, nessa situação, não há azotemia. O que significa esse termo? Acúmulo de compostos urêmicos. Então, não vai ter creatinina alta, nem ureia alta, nem ácido úrico alto. Mas já houve uma perda da função renal. E da primeira fase para a segunda fase, há uma perda da função renal de 75%. Por isso que eu citei no início dessa aula que é uma doença insidiosa, porque a pessoa já tem uma perda inicial que não é perceptível, e quando ela tem uma segunda evolução, ou seja, ela passa para a segunda fase, a perda é muito grande. E nesse momento, o indivíduo já começa a ter um quadro de azotemia moderada, que é a hora que ele acumula ureia, ácido úrico, creatinina, que são os marcadores de que o rim não está conseguindo compensar essa condição. E também outras funções do rim vão estar prejudicadas nesse momento, que no caso seria a produção de eritropoetina, caracterizando o quadro de anemia, porque a eritropoetina é uma glicoproteína com função hormonal que é responsável pela produção das hemácias. Então, diante desse cenário, o paciente tem anemia porque ele não produz mais eritropoetina. E aumenta a frequência urinária noturna, porque é o horário que a pessoa está no repouso, que é a nictúria, né? Então, ela consegue, por estar mais deitada, numa condição mais tranquila, ela vai conseguir urinar mais. Apenas isso. Não porque mudou ou melhorou a função renal. Na terceira fase, é quando o paciente perdeu mais de 80% da função renal. E aí, nessa situação, a azotemia é intensa, a anemia prevalece, só que nesse momento agora já tem um quadro de acidose metabólica. Nessa acidose metabólica, a gente observa em paralelo acúmulo ou deficiência de alguns componentes, como por exemplo, acúmulo de fósforo
a hipercalcemia momentânea, porque o cálcio é retirado dos ossos, mas logo que ele é retirado dos ossos, ele se liga com fósforo, formando um complexo de fosfato de cálcio que tende a se acumular nos tecidos moles. Esse acúmulo desse complexo de fosfato de cálcio vai levar à osteodistrofia renal, que é um problema do paciente, porque essa osteodistrofia, quanto maior for o acúmulo de fosfato de cálcio nos tecidos moles, maior é o risco do paciente ter uma parada cardíaca, de ter uma trombose, porque os locais principais que vão acumular são os vasos sanguíneos e o coração, prejudicando a função desses órgãos, dessas estruturas, no caso dos vasos sanguíneos. O paciente tende a ter uma hiponatremia, que é a redução do sódio, por causa que o líquido tende a ir para a região intersticial, não é porque está com pouco sódio no organismo, mas sim porque esse sódio está se dissolvendo, dado o fato de que o rim não está funcionando adequadamente. E a acidose metabólica. Qual que é o problema da acidose metabólica? Porque até a célula fica ácida, e no meio ácido não tem síntese proteica. E onde não tem síntese proteica, ao acúmulo de compostos nitrogenados, eles aumentam, porque a proteína passa a ser utilizada como fonte de energia, e esse quadro de azotemia, ele vai perpetuar e vai aumentar. Esse acúmulo de compostos urêmicos pode chegar até o cérebro, levando à encefalopatia urêmica, que no caso seria a quarta fase. Essa encefalopatia urêmica, ela é uma condição de risco para o paciente, porque ela vai promover uma perda da função cognitiva. E quanto maior for o tempo de permanência com o risco de chegar nessa condição, né, de encefalopatia urêmica, maior a necessidade do paciente ter que fazer uma terapia substitutiva, seja ela a hemodiálise, a diálise peritoneal, ou ainda ele precisar de um transplante, que seria a melhor condição para resolver definitivamente o problema desse paciente. Então, no caso da uremia, a urina ela fica em grande concentração no sangue. E essa grande concentração, além de atingir o cérebro, vai fazer com que o suor do paciente tenha um cheiro urêmico e provoca coceiras pela pele, não só o acúmulo de compostos urêmicos, mas também a presença em maior quantidade de fósforo. E esse paciente, nessa situação clínica, ele tende a perder massa muscular e tem dificuldade de manter a massa muscular. Da importância da gente cuidar e entender desse processo no indivíduo idoso, porque ele já tem uma tendência natural a ter perda de massa muscular. Então, na síndrome urêmica, os compostos urêmicos acumulados são ureia, guanidina, sulfato de indoxil, monoinositol, moléculas médias. Então, todos são oriundos, né, até a beta-microglobulina, são oriundos da degradação da proteína. O hormônio paratireoidiano ele vai estar aumentado porque a vitamina D não está sendo ativada, então ele precisa tirar o cálcio dos ossos. A acidose vai estar acontecendo devido à presença desses compostos urêmicos no sangue e devido ao catabolismo intenso promovido pela quebra da proteína e dificuldade de metabolizar outros componentes da sua forma mais completa, como por exemplo os carboidratos e lipídios, devido ao meio estar ácido. E também a presença desses fosfatos orgânicos, né? Porque não estão sendo excretados e a maioria dos alimentos são ricos em fósforo, vai ser gatilho para essas alterações clínicas que implicam tanto no aumento do paratormônio e dificuldade de ativação da vitamina D. E, por consequência, redução do cálcio sérico, porque o próprio fósforo orgânico vai se ligar com o cálcio. Então, além disso, cabe ressaltar que o indivíduo ele tende a ter um desequilíbrio em relação ao potássio se a ingestão for elevada. Então, é importante que o paciente só faça uso de medicação por prescrição médica, porque algumas medicações podem favorecer o aumento da retenção do potássio ou terem a presença desses componentes. E os alimentos como hortaliças e frutas têm alto teor de potássio. Então, eles devem fazer parte da dieta do paciente,
porém dá preferência por cozinhar esses alimentos, desprezar a água de forma individual. Então, vai cozinhar a batata separada do chuchu, separada da banana, para que o potássio não migre de um alimento para o outro. Quanto maior for o teor de amido de um alimento, então, por exemplo, a batata tem mais amido do que o chuchu. Então, o potássio tende a sair do chuchu para ir para a batata, tá? E qual o problema desse excesso de potássio? O potássio ele é trocador com hidrogênio para dentro das células. Então, quanto maior for o teor de potássio dentro das células, também maior vai ser a presença de hidrogênio no meio, favorecendo a que a acidose metabólica também faça ser um quadro de acidose celular. O cálcio e fósforo, como nós chamamos a atenção, ele é um fator de risco porque o cálcio ele se eleva momentaneamente por causa do paratormônio, que tira o cálcio dos ossos. Mas o mais frequente é o paciente estar numa condição de hipocalcemia, porque uma vez que o cálcio se eleva, ele se liga com o fósforo e vai formar um complexo de fosfato de cálcio que tende a se acumular no tecido, nos tecidos moles, que é a osteodistrofia renal. Então, como resolver essa situação? Porque os alimentos que a pessoa consome, por exemplo, cereais, a carne, que deve fazer parte da dieta de um paciente renal, todos têm muito fósforo. Então, a estratégia, ela vai partir por uma indicação clínica, que é a utilização de quelante de fósforo, que é uma substância que vai diminuir a absorção de fósforo no intestino, de forma que vai haver um equilíbrio maior desse nutriente diante desse cenário, porque é impossível fazer uma restrição tão severa desses alimentos, visto que o paciente já tem dificuldade de se alimentar por conta dessa acidose metabólica, que acaba dificultando a digestão e o próprio inchaço, devido à incapacidade de urinar muito, porque o rim não está funcionando de forma plena. Então, o fósforo, ele é um problema muito grave para esse paciente, porque quando ele faz essa ligação com o cálcio, ele pode provocar distúrbios de condução arrítmica, calcificação valvular, fibrose do miocárdio, hiperparatiroidismo secundário, porque quanto mais fósforo, menor vai ser a ativação da vitamina D e, por sua vez, maior vai ser a ativação do paratormônio para promover essa condição. Então, os sinais que a gente vai ver no paciente é acidose, às vezes infrequente ou frequente, dependendo da situação clínica, ou seja, se o paciente não consegue se alimentar, tem náuseas e vômitos, a acidose se agrava. Se ele consegue alimentar, às vezes a própria alimentação ela pode ser uma forma de restabelecer o equilíbrio no paciente, quando ele pode tomar um pouco mais água, diluir ou consumir outros minerais que vão ajudar a alcalinizar o meio. Manifestações pleuropulmonares, porque se o rim não está funcionando muito bem, é o pulmão que vai assumir essa função. Só que o pulmão fica sobrecarregado e essa fala de pleura é porque tende a acumular água na pleura, dado o fato de que o rim não está excretando todo o líquido que deveria. Manifestações cardiovasculares por causa desse acúmulo de fosfato de cálcio não só no coração, mas nos vasos, e o próprio fósforo sobre a pele, ele pode levar para o prurido, que é a coceira, ou também chamado de rash. E alterações neurológicas, que o paciente ele fica com um quadro de encefalopatia. Ele fica confuso em relação ao ambiente por acúmulo de ureia que vai estar no cérebro dele. Então, no rim, o que nos chama a atenção é dificuldade de captar o cálcio por falta da vitamina D, excesso de fósforo por causa da dificuldade de excreção, aumento do paratormônio, que é o PTH, por causa do excesso de fósforo, para compensar a falta da vitamina D e garantir a retirada de cálcio dos ossos. E a hipovitaminose D, diante desse cenário aí de excesso de fósforo, que acaba sendo um gatilho para o aumento de outros hormônios, como por exemplo o paratormônio, retirando o cálcio dos ossos. Então, essa situação, ela é um pouco diferente da situação de osteoporose, porque a osteoporose eu perco o cálcio, né, o fosfato, o cálcio dos ossos, e esse pode estar sendo excretado na urina porque o rim está funcionando bem.
Agora, na osteodistrofia renal, o rim não está funcionando bem, então esses compostos acabam se acumulando nos vasos sanguíneos e levando a outras complicações, né? Como, por exemplo, o risco de parada cardíaca. Então, aqui está mostrando o mecanismo, né, dessa formação. Então, a dieta, ela pode ter a vitamina D, o paciente se expõe à luz, aí quando a vitamina D chega no fígado, ela sofre a primeira hidroxilação, chega no rim, deveria sofrer a segunda hidroxilação. Contudo, como o rim não está funcionando bem, então esse processo é estabilizado aqui, é aqui que ele vai parar. Então, as lesões que a gente observa no paciente vão variar em função da idade e vão variar dessa forma, gente. As lesões ósseas, elas são muito variáveis de um paciente para o outro e vai depender da duração e da gravidade da insuficiência renal crônica. E se o paciente se encontra em tratamento dialítico ou não. Porque no tratamento dialítico, o próprio sistema de filtração, ele pode garantir a remoção de parte do fósforo. Então, não é só aquela medicação que eu mencionei, mas a diálise ou a hemodiálise pode ajudar a reduzir um pouco, evitando esse quadro de osteodistrofia renal. Mas mesmo o paciente em tratamento dialítico, ele vai ser monitorado bioquimicamente a cada 2 meses, porque os sinalizadores bioquímicos de que o paciente pode estar passando por essa situação clínica são o fato dele ter o cálcio reduzido, então no caso seria a hipocalcemia, o fato dele ter vitamina D baixa por conta do excesso de fósforo, então a vitamina D baixa é a hipovitaminose D, por dificuldade de ativação, visto que o rim não está funcionando muito bem. A hiperfosfatemia, que foi o gatilho para provocar a redução da vitamina D por consequência do cálcio. E ainda vai ter acúmulo de paratormônio, que vai retirar o cálcio dos ossos, então, que é o hiperparatiroidismo, para manter os níveis de cálcio sérico. Mas o cálcio vai para o sangue, o fósforo se liga com ele, e a partir do momento que se ligou, forma esse complexo de fosfato de cálcio que se acumula nos tecidos moles. Então, essa é uma reação em cadeia que, mesmo um paciente em hemodiálise, isso tem que ser monitorado a cada 2, 3 meses para evitar um agravamento da situação clínica da pessoa. Tá? Existem, né, algumas estratégias para poder solucionar o problema. Então, uma delas é a utilização de um quelante à base de alumínio, que vai diminuir a absorção do fósforo. Mas corre-se o risco, né, de o acúmulo de alumínio levar à intoxicação e demências por parte, principalmente do paciente idoso. Então, quanto menos usar o quelante, mais interessante é, porque para evitar essa toxicidade. Mas, em paralelo ao tratamento dialítico, o quelante vai ser usado. Existe quelante à base de outros componentes? Sim, existe quelante à base de fosfato de cálcio. Porém, o carbonato de cálcio também tem esses dois, aí eles vão atuar como barreira para evitar a absorção do fósforo lá no intestino. Contudo, quando se faz essa suplementação com esse quelante, muitos pacientes manifestam náuseas, vômitos e constipação. Então, a adesão ao tratamento acaba não sendo muito boa. Então, aqui um pequeno resumo sobre essa situação clínica que eu estou falando. E o que eu não chamei atenção é para a questão da desnutrição proteica. O que a desnutrição proteica tem a ver com todas essas condições? O paciente, como ele começa a ter náuseas, vômitos, dificuldade de se alimentar por causa dessa retenção hídrica, ele acaba ingerindo menos proteína. E mesmo que ele faça diálise, que na diálise o paciente pode consumir um pouco mais de proteína, às vezes ele vai ter dificuldade de manter essa ingestão, o que leva a essa desnutrição proteica. Então, a osteodistrofia renal, ela pode se complicar levando um quadro de osteomalácia, que é a redução do cálcio sérico de forma mais evidente. Se a osteomalácia não é tratada, ela vira osteopenia, que é uma perda de massa óssea reversível, e se não for tratada, vira osteoporose, que é uma perda de massa óssea irreversível.
além dessas complicações de acúmulo de fosfato de cálcio nos tecidos moles, que é da própria osteodistrofia renal. Então, aqui mostrando esse esquema fisiopatológico, chamando atenção para a questão do aumento desses marcadores na corrente sanguínea. Então, os sinais que a gente observa, né, que são importantes, é a calcificação, mudança do ritmo cardíaco, aumento da pressão arterial. Então, tem que ficar-se atento a essa condição. Então, gente, chamando aí a atenção que é muito importante a utilização do quelante e também o controle a partir da alimentação. Não que vai ter que ter restrição de fósforo na dieta, mas sim colocar o fósforo de acordo com as recomendações. Não é possível prescrever uma dieta com valor de fósforo acima do valor de RDA, que seria o recomendado para esse paciente. Atentando que não existe um valor de recomendação diferenciado só porque o paciente é renal crônico. O valor é igual. O que se preconiza é que não se ultrapasse esse valor recomendado. Além disso, o paciente pode apresentar distúrbios imunológicos por causa desse comprometimento no organismo em termos de quebra do equilíbrio homeostático, maior situação de acidose metabólica, metabolismo do carboidrato, como por exemplo no quadro de intolerância à glicose, porque a ureia, o ácido úrico, bloqueia os receptores de insulina. Então, se o paciente é diabético, tende a ter uma elevação ainda maior da glicose. O metabolismo proteico também fica alterado no sentido de que no meio ácido a síntese proteica fica prejudicada. E há uma tendência a acumular ureia, creatinina, ácido úrico. O acúmulo de ácido úrico, particularmente, é algo que nos deve chamar a atenção, porque como ele não está sendo excretado adequadamente, porque o rim não está funcionando direito, ele tende a se acumular nas articulações e o paciente retrata quadros de dores diante desse cenário. E além disso, uma outra coisa é importante ressaltar. Por que falar desse assunto de doença renal crônica quando a gente está estudando nutrição clínica do idoso? Porque estou chamando a atenção o tempo todo que vai ter perda de proteína na urina, vai ter desnutrição proteica, dificuldade de fazer síntese proteica. Então, o que a gente espera desse paciente é um quadro de sarcopenia, ele estando ou não em hemodiálise. Talvez hemodiálise ela acabe ajudando a prevenir um pouco essa situação, porque deixa o paciente um pouco mais livre para consumir um pouco mais de proteína, porque durante o tratamento de hemodiálise ele pode consumir de 1,3 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Então, a sarcopenia ela vai acontecer não só pela questão do envelhecimento, mas pelo agravamento da doença, que dificulta a síntese e manutenção da proteína no organismo, principalmente enquanto massa muscular. Em relação aos parâmetros bioquímicos, cabe aqui chamar a atenção que a albumina pode estar reduzida, a redução da albumina vai implicar numa condição de edema. O paciente eu tenho que monitorar o peso dele entre uma sessão de diálise, porque quando o paciente ele tem uma perda de peso grave, né, não intencional, mais de 5%, isso pode estar implicando perda de massa muscular. E entre uma sessão de diálise e outra, se ele ganha mais que 2 quilos, porque ele está retendo líquido, isso também pode implicar que o paciente não está fazendo a dieta de forma adequada ou não está usando a medicação que ele deveria usar de forma adequada. E o excesso desse ganho de líquido agrava mais ainda essa condição de acidose metabólica apresentada por esse paciente. Então, em relação à massa muscular, também tem que ficar atento. E os marcadores para avaliar a massa muscular pode ser a partir da prega cutânea tricipital, a espessura adutora do polegar e a circunferência da panturrilha, que devem ser monitoradas a cada 3 meses para ver a evolução do tratamento clínico. Em relação à alimentação, é muito importante observar se houve uma redução não intencional da ingestão proteica por conta dessa dificuldade mesmo em metabolizar
e também por conta do próprio tratamento, que às vezes dificulta a pessoa de ter um tempo para o preparo adequado das refeições, né? Porque no caso da hemodiálise, particularmente, o paciente vai estar dia sim, dia não, numa clínica por conta de 3 a 4 horas fazendo o tratamento. O diagnóstico e a avaliação da progressão da doença pode ser baseado em marcadores bioquímicos, aí chama-se atenção para a questão e marcadores de avaliação clínica geral do indivíduo, tá? Então, no caso dos marcadores bioquímicos, o mais importante é a creatinina. No caso da urina, a perda de albumina na urina é um marcador importante. No caso de função cardiovascular, o eletrocardiograma para ver se houve mudança no ritmo cardíaco em função do acúmulo de fósforo e cálcio nos vasos, ou mesmo no coração. E o ultrassom para poder ter noção de como é que está a função e a atividade renal. Ultrassom ou outros exames de imagem que permita ter essa observação da capacidade funcional do órgão, no caso do rim. Então, o tratamento dietético implica no reconhecimento dos distúrbios básicos desse equilíbrio eletrolítico, por isso que eu estou chamando a atenção o tempo todo de que o nutricionista ele precisa de entender dos processos bioquímicos, né? E para poder ficar atento, às vezes aparece uma paciente na clínica com o exame, não nos cabe o diagnóstico, mas a gente tem que alertar o paciente caso a gente perceba alguma alteração desses parâmetros, tá? Então, a creatinina, o cálcio, o fósforo, o paratormônio, né? Se algum desses estiverem alterados, a gente tem que sinalizar para o paciente a importância dele buscar o médico rapidamente. Ou mesmo uma coisa mais simples, que seria a perda de proteína na urina, que já seria um sinalizador da disfunção renal. Evitar danos ao rim é tentar monitorar essas condições. Então, trazer o paciente para a consulta mais vezes e orientar sobre os distúrbios que estão acontecendo. No caso, no manejo do distúrbio hidroeletrolítico, tem que se observar quanto que o paciente pode ingerir de água. Geralmente, se ele não urina muito, né? Ou seja, se ele urina menos de 400 ml, ele vai poder ingerir 500 ml mais o tanto de volume que ele urina. E essa água tem que ser contada, inclusive, da água do feijão, do suco, do leite. Então, todo esse volume de líquido vai fazer parte da contagem hídrica desse paciente. A presença da anemia pode ser um gatilho para o paciente ficar desanimado, cansado, não ter vontade de fazer as coisas, muito menos de se alimentar. O prurido está relacionado, né? Prurido, a coceira, está relacionado ao excesso de fósforo. Então, monitorar essa situação. E a inflamação sistêmica. Então, quanto mais presença de compostos bioativos, nutrientes anti-inflamatórios forem ofertados para o paciente, melhor é, porque o acúmulo desses compostos ácidos e essa dificuldade de excretá-los por parte do rim fazem com que todo o sistema fique prejudicado, né? Fazem com que todos os sistemas sejam bastante prejudicados. Então, o tratamento dialítico ele é uma estratégia para substituir a função renal, para evitar desnutrição e para evitar que o paciente fique com esse acúmulo de líquido, já que o rim dele não está excretando muito bem. E sinalizadores mostram que ele pode até diminuir o risco de neuropatia periférica, porque como diminui a retenção hídrica, aumenta a sensibilidade do paciente, bem como diminui náuseas, vômitos, provocados pelos excessos de acúmulos de compostos urêmicos. Então, os pacientes que precisam de uma diálise, a primeira estratégia, talvez nem seja a própria diálise, a primeira estratégia é o transplante. Mas o transplante pode ser feito a partir de um doador vivo parente, se esse doador vivo parente não tem o risco de desenvolver a doença, um doador vivo não parente, que tenha compatibilidade com o paciente, não tenha risco de desenvolver a doença,
e um doador cadáver, que também vai partir da mesma premissa do doador vivo não parente, que é aquele que tem peso, tipo sanguíneo e idade compatível com o paciente para poder receber o órgão sem gerar mais incompatibilidades outras depois. Agora, uma vez que recebeu a doação, não é garantia de que o órgão vai funcionar para o resto da vida do paciente. E a maior parte das doações hoje vem de doadores vivos, não de doadores cadáveres. Às vezes por falta de instrução, de orientação ou por dificuldade de ter esse dinamismo de fazer com que o órgão chegue rapidamente à pessoa diante de um caso de óbito e encontrar a pessoa compatível e fazer todo o processo acontecer num curto intervalo de tempo. Quando é o doador vivo, a situação já é planejada, então é tudo muito mais fácil. Já a diálise, ela é o processo de retirada e filtração do sangue por meio de um aparelho. No caso, pode ser a diálise tipo hemodiálise. Aqui eu tenho uma ilustração que vai mostrar melhor essa situação clínica, que também a gente vai ver na visita que vai acontecer na próxima aula. O paciente ele passa por um tratamento no qual é feita uma fístula, onde vai se juntar uma artéria com um vaso, é um processo cirúrgico, e aí esse vaso vai ficar mais calibroso e vai permitir que durante a sessão de hemodiálise seja conectado um catéter aqui que vai exercer uma pressão agora sobre o sangue do paciente para remover e garantir a retirada das impurezas. Quando o paciente está com os vasos muito fragilizados, é muito difícil fazer essa fístula. Então, isso retarda um pouco do tratamento, e a fístula geralmente é feita no braço para provocar menos incômodo do paciente, ter menos risco de trombose que possa atingir o coração do paciente. É possível que o paciente ele tenha feito uma fístula, né? E com o tempo, por infecção bacteriana, pelo próprio processo de envelhecimento, aquela região ela não vai amadurecendo e vai perdendo a sua viabilidade. O gatilho principal geralmente é a infecção bacteriana. E aí vai ser necessário fazer uma fístula no outro braço. Então, o paciente que é renal crônico, ele pode ter várias fístulas ao longo dos seus braços para poder ajudar nesse processo de filtração. Mas não que ele esteja usando várias ao mesmo tempo. Ele usou uma, aí depois ela parou, deu uma infecção, não pôde usar aquela mais, aí abriu uma outra e assim vai, enquanto ele precisar do tratamento. Aqui está mostrando a filtragem, lá no filtro vai passar uma água com características hipoosmolares para garantir que só flua do sangue para essa água resíduos que estejam em grande concentração no sangue. Não há mistura do sangue com essa água, porque o filtro vai separar essas duas partes. E o filtro só é permeável do sangue para a água, não o contrário, da água para o sangue, tá? Para evitar justamente que o paciente tenha algum tipo de desequilíbrio orgânico durante a hemodiálise. Mas mesmo assim, durante o processo, a gente vai conseguir ver na clínica lá de hemodiálise, o paciente ele fica sendo monitorado por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, para evitar que tenha algum dano cardiovascular ou alguma infecção bacteriana durante o processo que possa levar o indivíduo a óbito. A hemodiálise não é a única forma de tratamento, porque como ela depende dessa formação dessa fístula, muitos pacientes não se adaptam por conta dessas outras situações clínicas que podem acabar acontecendo. O paciente manifestar febre, reações alérgicas, a pressão diminuir muito durante o tratamento, ele ter uma alteração do ritmo cardíaco, corre o risco, por mais que o aparelho tenha um catador de bolhas de formar êmbolo de ar, e sangramento intenso durante o processo. Então, diante desse cenário, qual seria a estratégia para o paciente? A diálise peritoneal. Na diálise peritoneal, vou mostrar pela foto que fica mais interessante. Um líquido vai ser infundido entre a peritônio e a
caso a membrana que reveste o peritônio. Então, ele é jogado nessa parte intersticial, também é um líquido hiposmolar, e como o peritônio é muito vascularizado, ele vai permitir que as toxinas passem para essa região. Nesse peritônio, né, no caso na parede abdominal, vai ser colocado um catéter fixo, onde o líquido ele é despejado, e quando o acúmulo de líquido ali é muito grande, porque já filtrou, vai ser feito a bolsa vai ser colocada novamente para retirada do líquido. Aqui é por diferença de concentração, e quanto mais o paciente for ativo, mais fácil é esse processo de retirada e colocação do líquido no organismo do paciente. Então, aqui mostrando o dialisato, a infusão de líquido na região abdominal. Então, aqui está entrando. Na hora de sair, o paciente vai ficar sentado e a bolsa vai ficar no chão para facilitar a retirada do líquido mais rapidamente. A diálise pode ser do tipo CAPD, que é contínua, tira uma bolsa e coloca outra, ou DPI, que é intermitente. Ela vai acontecer em intervalos regulares de acordo com as demandas do paciente. Agora, nós vamos para a parte das condutas nutricionais. Essa parte eu vou discutir com vocês na próxima aula. E para ajudar na fixação desses assuntos que foram apontados até agora, eu fiz algumas perguntinhas que vocês devem ler com atenção e tentar responder, que podem ajudar a chamar a atenção para o que é o foco mais importante da matéria, tá bom? Uma excelente semana para vocês e a gente continua se falando aí nas próximas semanas.